Bolsonaro foi novamente humilhado na comunidade internacional. Dessa vez, ele foi humilhado em uma reportagem da revista Time, que descreveu a bizarra estadia de Bolsonaro na Flórida. E é claro que isso aumenta o risco de Bolsonaro ser deportado. E ele já começa a falar que quer voltar ao Brasil para poder coordenar a oposição contra Lula. Balela! Bolsonaro quer voltar ao nosso país porque ele vê a relevância política dele diminuindo e ele quer evitar uma nova humilhação ao ser deportado pelo governo americano, que terá um encontro nessa sexta-feira de Joe Biden com Lula. E é claro que o problema diplomático Bolsonaro vai ser também discutido. Na sua opinião, Bolsonaro foi humilhado? Você acha que ele vai ser deportado? Você quer ver isso? Deixa o seu like se você gosta quando o Bolsonaro sofre essas humilhações internacionais e, claro, se inscreva no canal. A revista Time é uma das mais importantes dos Estados Unidos. Talvez a revista mais importante, quiçá, do mundo, né? Já que os Estados Unidos é um país extremamente relevante. E ela descreveu a estadia do nosso ex-presidente lá na Flórida. Bolsonaro, como você sabe, está hospedado em Orlando, no sul de Orlando, para ser mais preciso. E a revista falou que é um espetáculo bizarro, porque Bolsonaro, há 2 meses, ele era presidente da 5ª maior economia do mundo. Governava um país muito importante para o capitalismo e também para o mundo. Só que agora ele é visto vagando por supermercados em Orlando e comendo frango frito sozinho. Um espetáculo bizarro e grotesco, como nós já presenciamos aqui no Brasil várias e várias vezes. E também a revista descreveu que apoiadores vão até o portão da casa de Bolsonaro para entregar pães, morangos e Nutella. Exatamente isso que você ouviu. Ou seja, Bolsonaro ele é de fato um tosco. E talvez esse seja o motivo de Michele trancar a adega do Palácio da Alvorada. Como você ficou sabendo, Michele trancou a adega, Bolsonaro arrebentou a adega e aparentemente eles também surrupiaram alguns móveis do Palácio da Alvorada. Talvez eles tenham se alimentado daqueles móveis, vai saber o que passa na cabeça de Bolsonaro. Para saber sobre esse escândalo da adega e outros de Michele Bolsonaro, tem vídeo já, link aqui no card. E nessa semana ele começou a dizer que quer voltar para o Brasil. Ele concedeu uma entrevista para um jornalista de extrema-direita americana e disse que ele quer voltar para coordenar a oposição, fazendo uma oposição, como eu posso dizer, uma oposição responsável, foi a palavra que ele usou. E também ele quer ser o líder dessa direita que surgiu no nosso país. Na verdade, o Bolsonaro ele não quer voltar nada para liderar, porque o Bolsonaro não lidera nem a vida dele. Você viu, Michele trancou lá a adega do Palácio do Planalto, do Palácio da Alvorada, ela não fez absolutamente nada. Ele não coordena nada, nem as redes sociais, nem o casamento, nada, 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 nada. Então por que ele quer voltar? Porque ele tem medo de ser deportado. É melhor o Bolsonaro voltar para o Brasil e sofrer os problemas na justiça que ele tem, do que voltar algemado pelo FBI sendo deportado, já que fugir para a Itália ele não conseguiu e não conseguirá fugir. Porque a pressão para o Bolsonaro ser deportado, pessoal, ela aumenta cada dia mais. Cada dia mais. As pressões políticas para que o Biden expulse o Bolsonaro dos Estados Unidos aumentam. Porque inicialmente nós tínhamos deputados democratas pressionando pela extradição ou pela deportação do Bolsonaro, e agora nós também temos senadores do Partido Democrata pressionando o Joe Biden para não conceder o visto de turista ao Bolsonaro. Esse visto ele pediu para ficar mais 6 meses nos Estados Unidos, ainda está em processo de ser emitido o visto e eles nem querem fazer. Porque o Bolsonaro ele pode sair dos Estados Unidos de duas formas. Uma delas é com o pedido de extradição. O governo brasileiro solicita ao governo americano a extradição de Bolsonaro. Esse é um processo mais demorado, mais burocrático e pode ser que não dê certo. O outro, que é mais rápido e mais certeiro, é a deportação. É quando o governo americano manda e expulsa uma pessoa do seu país para o país de origem. E é isso que aparentemente pode estar rolando nos Estados Unidos. Porque o Bolsonaro ele cometeu um erro gravíssimo, pessoal, que ele não poderia ter cometido. E aí as chances dele ser deportado aumentam demais. Porque vocês viram que o Bolsonaro ele está tentando manter a sua relevância política. Então ele participou recentemente de algumas palestras lá nos Estados Unidos. Uma palestra ele até recebeu dinheiro para poder participar. E aí os advogados dele falaram o seguinte: dê essas palestras de graça, porque você precisa manter sua relevância aqui no nosso país, ou aqui nos Estados Unidos. E se você começar a cobrar pelas palestras, o seu visto de turista não vai ser concedido. E aí você não vai conseguir fazer as palestras, a sua relevância vai cair. E esse é um desafio do Bolsonaro. O outro problema, e aí é mais sério, é que uma das entidades que organizou
A palestra do Bolsonaro, ou o evento que o Bolsonaro participou recentemente, foi uma das entidades que apoiou os atos antidemocráticos de 2021 lá nos Estados Unidos. Com aquele cara de chifres, tudo, você sabe o que aconteceu lá nos Estados Unidos. Temos que tomar muito cuidado também, porque esse é um tema sensível na plataforma. E ao estar associado com uma entidade que promoveu a maior vergonha política em solo americano, o Bolsonaro ele começa a ser associado a esse tipo de gente e o risco dele ser deportado aumenta demais. Então ele cometeu um erro. E por que ele cometeu um erro? Porque ele é um boboloide. Você sabe disso. E alguém que comete tantos erros assim não tem condição de dar golpe nenhum, porque algumas pessoas ainda falam que o Bolsonaro quer dar golpe. O cara não tem a chave da adega do Palácio da Alvorada, mas falam que ele vai dar um golpe. O cara comete tantos erros, como que ele vai planejar um golpe? Ele não consegue planejar nada. O Bolsonaro ele foi internado nos Estados Unidos porque ele não consegue planejar uma dieta. Ele se entupiu de banana e foi internado. Não tô brincando. Link aqui no card que tem essa história toda explicada. Na sua opinião, Bolsonaro cometeu um erro que vai custar a deportação? Coloque nos comentários e, claro, se inscreva no canal. E tudo isso é uma preparação já para sexta-feira, quando Lula vai chegar aos Estados Unidos e ter um encontro com o Joe Biden. E a pauta vai ser também questões na Europa, mas Bolsonaro. Porque Bolsonaro se transformou, sim, em um problema diplomático para o Brasil e também para os Estados Unidos e para qualquer país que o Bolsonaro acabe fugindo, caso ele consiga essa fuga. Então Lula vai se sentar com o Joe Biden e ele vai ter que conversar sobre isso. Quem trouxe, não essa informação, mas mencionou esse assunto pela primeira vez, foi o Josias de Souza do UOL. E eu concordo com ele atenou para esse ponto, que é um ponto importante. E não tem jeito, né? Nós temos um ex-presidente brasileiro que tem crimes imputados aqui no Brasil. A Polícia Federal já apontou 2 crimes de Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Então, assim, é um problema diplomático que precisa ser discutido. Então esse é, na minha opinião, o primeiro medo do Bolsonaro, ser deportado. E o segundo, como nós já falamos ao longo do vídeo, é justamente a relevância política do Bolsonaro, que está diminuindo. Como você sabe, a Michelle ela começou a ser ventilada como candidata à presidência em 2026. Aí ela recuou, eu acho que ela fez na verdade um recuo estratégico, porque começou a bater uns ciúmes do Bolsonaro lá nos Estados Unidos. Eu já expliquei toda essa história, também tem vídeo no canal, o link tá aqui no card. E aí o que acaba acontecendo? Quanto menos relevância política o Bolsonaro tiver dentro do bolsonarismo, maiores são as chances dele ser preso. Porque ele precisa de uma quantidade grande de pessoas gritando e falando que a justiça o está perseguindo. Essa é a estratégia do Bolsonaro, que nós já estamos falando que ele vai usar há muitos e muitos anos. Isso aí nós podemos bater no peito com muito orgulho e dizemos, nós cantamos essa bola há muito tempo, né? Vamos mugir igual gado, muito tempo. Tá? Isso é certo. Então o que acontece? Quanto menos relevância política ele tiver, mais escanteado no bolsonarismo ele vai estar. Ah, mas ele teve muito voto? Sim, concordo. Só que se ele estiver nos Estados Unidos, ele não consegue fazer o corpo a corpo aqui. E aí ele começa a perder relevância no bolsonarismo para outras figuras, como a própria Michelle, o Romeu Zema e o Tarcísio de Freitas. Tanto que o Valdemar Costa Neto, o dono do PL, que é o partido do Bolsonaro, enxerga Bolsonaro como sendo um bom puxador de votos, mas um péssimo candidato, porque ele tem grandes rejeições. E o Valdemar já considera Bolsonaro como carta fora do baralho para 2026. E não é nem pelo TSE, por cassação de direitos políticos, é por não ter espaço na política para alguém como Bolsonaro, que tem uma rejeição imensa. Então o que o Costa Neto quer fazer? Colocar um candidato para que o Bolsonaro direcione os seus votos, mas não direcione assim a sua rejeição. E vendo isso, o risco da prisão, claro, aumenta, porque a queda da relevância, juntamente com a queda ou com o fim político dele, é a combinação perfeita para levá-lo para a prisão. É uma situação do Bolsonaro que eu vejo que é por isso que ele está desesperado nos Estados Unidos. Porque a humilhação de ser deportado, o risco de perder relevância, não ter um espaço ou um país para poder fugir, tudo isso, claro, prejudica e muito a estadia de Bolsonaro nos Estados Unidos. E agora não somente há uma força política do Partido Democrata, de senadores e deputados, para expulsá-lo dos Estados Unidos, mas começa a opinião pública, né? Com reportagens em veículos de comunicação de grande repercussão e de grande importância
tudo que o Bolsonaro faz dá errado ou deu errado. Até mesmo ser vitorioso na disputa presidencial 2018, porque ele não queria ganhar, mas ele acabou ganhando. Ele de fato é um perdedor.